rainha do céu, alegrai-vos, aleluia. Porque aquele que trouxestes em vosso seio, aleluia, ressuscitou, como disse, aleluia. Dou-vos graças, ó Senhor, porque me ouvistes. Salmo 117, um bom dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de São José, o Justo. E na reflexão de hoje, temos uma imersão na teologia da transfiguração do testemunho. O fio condutor que une Pedro diante do Sinédrio, na primeira leitura de hoje em Atos 4, dos versículos 13 e 21, o salmo de gratidão e o final, com o Evangelho em Marcos capítulo 16, dos versículos 9 ao 15. É a passagem do medo paralisante para a audácia profética, a parresia. Então vejamos que na primeira leitura, o Sinédrio observa algo que desafia a lógica sociológica. A intrepidez, parresia de Pedro e João. O texto grego sublinha que eles eram agramotai kai idiotai, homens sem letras e comuns. E há uma profundidade teológica que aqui reside na percepção da presença. As autoridades reconheceram que eles haviam estado com Jesus. O testemunho não é apenas verbal, é uma radiação ontológica. Pedro e João não estão apenas repetindo conceitos, eles estão transbordando uma convivência. No mundo contemporâneo, somos bombardeados por especialistas e influenciadores. A igreja, porém, não precisa de técnicos em religião, mas de testemunhas. No ambiente acadêmico ou corporativo, no ambiente da vida, onde muitas vezes a fé é vista como idiotice ou anticientífica, o cristão não deve responder com arrogância, mas com a parresia de quem esteve com Jesus. Isso se manifesta na integridade inegociável, quando todos aceitam um jeitinho ou a mentira para subir na carreira ou para se dar bem na vida, ou de alguma forma ter um status popular, perdemos o sentido de ser cristão, na verdade. Como dizem os apóstolos, não podemos deixar de falar sobre o que vimos e ouvimos. E não deixar de falar é transbordar em vida aquilo que se acredita. E no Salmo de hoje é exatamente com a vida que se manifesta. Dou-vos graças não é apenas verbalização, é o hino da vitória do Messias. Deus não trabalha com o que o mundo considera material de primeira. Ele escolhe o que foi descartado pelo sistema de construção humano para sustentar o edifício da salvação. A gratidão não é por uma vida sem problemas, mas porque no meio do cerco dos inimigos, como Pedro diante do Sinédrio, Deus manifesta o seu braço. Vivemos na cultura do descarte de performance. Se você não produz, você é rejeitado. Se você não aparece, você é um fracassado. Vejamos que há pessoas que enfrentam depressão, desemprego ou uma rejeição social. A tentação é acreditar que você não tem valor. Agora o Salmo nos ensina a dar graças porque a nossa validade não vem do juízo dos construtores deste mundo, mas de termos sido escolhidos por Deus como pedras vivas. A gratidão é o antídoto contra o niilismo moderno, que busca esvaziar o sentido de muitas ou praticamente de todas as coisas. E no Evangelho de hoje, Marcos apresenta um detalhe teológico desconfortável.
Jesus exprobra, ou seja, repreende os 11 pela incredulidade e dureza de coração, porque eles não acreditaram em Madalena ou nos discípulos de Emaús, porque a ressurreição exige uma ruptura com o empirismo fechado. A incredulidade dos apóstolos é o espelho da nossa. Queremos ver para crer, mas a lógica do reino é crer para ver. A exegese do versículo 15, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, não é um convite, é um imperativo categórico que nasce da correção de Jesus. Ele não espera que eles sejam perfeitos para enviá-los, ele os envia justamente para que na missão a dureza de coração seja curada. O mundo e a criatura, mencionados por Marcos, englobam toda a realidade. Não é apenas pregar para pessoas, mas levar a lógica do evangelho para a ecologia, para a política e para a tecnologia, para todo mundo. Algumas pessoas vão dizer, não, mas a pregação da missão é para a salvação das pessoas. Sim, mas a salvação, a totalidade, a soteria só chega às pessoas quando infiltrarmos em todos os sentidos e todas as estruturas. Vejamos que, atualmente, a dureza de coração é o ceticismo cínico. Dizemos, o mundo não tem jeito, a política é sempre suja, as pessoas não mudam. Mas, se nós definirmos dessa forma, onde há o sentido, então, da transfiguração ou da ressurreição? Se já definirmos que é dessa forma, fecharmos o modelo e não houver como vivenciar uma lógica para além de tudo isso, então estamos desacreditando naquilo que deveríamos acreditar. Devemos, então, cristificar o cotidiano, que é lutar contra essa dureza. Pregar a toda criatura hoje significa, por exemplo, usar do tempo que você tem para evangelizar. Usar as redes sociais, as quais uso aqui, não para o narcisismo ou para o ódio, mas como um púlpito de esperança. Significa tratar o meio ambiente não como um recurso a ser explorado, mas como criação a ser zelada. Significa que no trânsito, por mais que exija a nossa paciência, não é ver o próximo como inimigo com o carro, mas espaço de compartilhamento. Ou seja, de tudo aquilo na onde estivermos inserido é espaço de possibilidade de transformação. E o itinerário de hoje nos leva da repreensão em Marcos, a gratidão no Salmo e finalmente a coragem pública em Atos. O sinédrio, o sistema, pode proibir o nome de Jesus, mas não pode apagar o brilho nos olhos de quem comeu com o ressuscitado. E que a nossa vida hoje seja uma extensão dessa parresia, que o mundo olhe para as nossas ações e mesmo que nos considere sem instrução, tenha que admitir, estes estiveram com Jesus. E podemos nos perguntar, em qual área da sua vida você ainda está agindo como um construtor que rejeita a pedra angular, tentando erguer muros sem o auxílio do nome de Jesus? Queremos fazer as coisas simplesmente pela nossa lógica, seguindo o manual ritualístico, mas esquecemos da experiência real daquilo que é comer com Jesus, que deve ser transfigurado em vida e vida que transborda de Deus. Jesus, manso e humilde de coração, fazei em nosso coração semelhante ao vosso.